Olá, paz e bem, tudo bem com você? Senhor, o que queres que eu faça? Sofri Edson Matias e vamos conversar mais um pouco sobre a legenda dos três companheiros. No último vídeo estávamos estudando o capítulo 5 da legenda dos três companheiros, da primeira vez em que o crucificado lhe falou. Agora vamos partir, para esse segundo trecho deste capítulo. Bom, o acesso a esse texto você pode ter lá no capuchinho.org.br. Muito bem, estamos aqui da primeira vez que o crucificado lhe falou. Vamos continuar o texto. Por isso, quando se sentava alguma vez com os seculares para comer, ele dava alguns alimentos gostosos para o seu corpo, provava um pouquinho deles, dando alguma desculpa para não mostrar que se omitira por abstinência. Bom, vamos analisar esse primeiro ponto. Aí vocês podem perceber, quem não conhece muito os textos fontes, os textos franciscanos, vocês podem perceber que nós temos como se fossem versículos, né, como a Bíblia. Isso foi realizado para facilitar, né, a localização. Você tem um capítulo aqui e você tem esses outros números que nos ajudam como versículos a encontrar a passagem. Muito bem. Então, nesse primeiro ponto aqui, nós encontramos uma coisa interessante que nós já falávamos no outro vídeo anterior. Ele estava fazendo penitência, fazia aqui a tradução abstinência. Só que a gente tem que entender que aqui é como nós conversávamos no outro vídeo. Essa abstinência ou as penitências que ele fazia era lembrando da paixão do Senhor. Porque isso tem que ficar muito claro para a gente não cair na má compreensão, achando que Francisco se humilhava primeiro para depois, a partir dessa humilhação, no sentido de fazer violência a si mesmo, para depois ter a experiência religiosa, o encontro íntimo com o Senhor, né? Vamos dizer assim. Mas, na realidade, o que acontece é pela oração e meditação sobre a paixão do Senhor, ele doído, dolorido, sentido, porque o amor não é amado, ele abstinha, fazia penitência para vencer cada vez mais a si mesmo. E assim ele voltava à oração, lembrava da paixão e fazia penitência. Então esse caminho sempre é um caminho baseado no amor e na misericórdia. Por quê que a gente está falando isso? Para a gente não cair no rigorismo, né? Num fazer penitência ao modo farisaico, né? Sentir-se bem, sentir melhor, porque vai fazer uma troca com Deus, uma barganha, ou para dizer que eu cumpri, simplesmente estou cumprindo aquilo que me pediram. Não é simplesmente cumprir o que pediram, não é simplesmente ter uma postura hipócrita, né? Vamos lembrar que o que Francisco fazia era por amor, por paixão. Isso tem que ficar claro. Tocado pelos dons do alto, tocado pelo Espírito Santo, tocado pelo amor de Deus, ele perdia a fome, ele não queria, se Cristo sofreu tanto, porque eu, pecador, vou agora
procurar só o prazer? Como pode eu agir assim e pensar assim? Né? Mas isso não se fez simplesmente por uma postura moralista, rigorista, mas sim por um coração que ficava cortado, ficava doído ao meditar a paixão do Senhor. E quando comia com os irmãos, muitas vezes colocava cinza nos alimentos, dizendo aos frades que, para velar por sua abstinência, a irmã cinza era casta. Certa vez, estando sentado para comer, um irmão contou-lhe que a bem-aventurada Virgem era tão pobrezinha que não tinha o que dar de comer a seu filho na hora do almoço. Então aqui você vê que Francisco já tem um coração marcado pela paixão. E quando ele escuta de um irmão que a própria bem-aventurada Virgem Maria era pobrezinha e não tinha o que dar de comer para seu filho, imagina só como que Francisco de Assis vai ficar ao ouvir essa narrativa, né? Já imaginou? Um coração que é apaixonado pelo Senhor, que procura imitá-lo em tudo e que ama tanto ao Senhor, ouvindo essa fala de um irmão, ele coloca-se numa postura de muita dor. Se a própria bem-aventurada Virgem Maria e seu filho não tinham o que comer, por que eu estou esbanjando, estou comendo desta forma? Muito bem. Ouvindo isto, o homem de Deus suspirou com grande dor. Suspirou com grande dor, e deixando a mesa, comeu pão sobre a terra nua. Lembrando da paixão do Senhor, do sofrimento da bem-aventurada Virgem Maria, tão pobrezinha, que não tinha o que dar de comer seu filho, ele suspirou com grande dor. Essa dor vem de um coração apaixonado. Muitas vezes, porém, estando à mesa para comer, logo de início parava, deixava de comer e beber, absorto na meditação das coisas celestiais, não queria então que o impedisse com algumas palavras, soltando alto suspiro íntimo do coração. Dizia também aos irmãos que sempre que o ouvisse suspirar desta maneira, louvasse a Deus e pedisse fielmente por ele. Então, muitas vezes ele estava comendo, né, à mesa e parava de comer, porque ele estava lembrando da paixão do Senhor, lembrando das coisas celestiais. Então, a meditação, junto dos mistérios, né, celestes, dos mistérios da salvação, principalmente da paixão, vamos dizer assim, ele perseguia esses mistérios e os mistérios o perseguiam, né, constantemente, no sentido que ele trazia isso no coração todos os momentos. Então ele estava sempre em meditação, em contemplação. Então a meditação Francisco de Assis era constante, vamos dizer assim, né? Não queria então que o impedissem com alguma palavra, soltando algum suspiro do íntimo do coração. Dizia também aos irmãos que nesse momento rezasse por ele. Isso é um pedido, né? Dizia também aos irmãos que sempre ouvisse suspirar dessa maneira, louvassem a Deus e pedisse fielmente por ele. Né? Francisco aqui pedisse fielmente por ele. Aqui não é uma falsa humildade, né? Como se fosse assim, eu quero dar uma de humilde aqui e vou pedir para os meus irmãos rezar por mim. É uma consciência da sua condição, uma consciência clara das próprias limitações e que somente com a ajuda de Deus que ele pode, ajuda divina, ele pode continuar nesse segmento.
Francisco tinha isso sempre claro em todo o seu caminhar. Ele falava que não havia outro pecador maior na face da terra. Deus não escolheu outro. Era ele. E isso não é uma falsa humildade. Precisamos entender isso. Porque nós achamos que o santo ele vive numa vida translúcida, sem problema nenhum. Pelo contrário, né? Um santo conhece, os santos, eles conhecem tanto a realidade, um pouco da realidade divina, como a condição humana. Né? Ou seja, o santo não fica apenas numa espécie de cúpula, né? Ou numa espécie de redoma, só na contemplação das coisas divinas. Ele também reconhece e vive também a baixeza da condição humana, no sentido em que ele percebe as sombras, o mal em si. O mal em si. O que nós queremos dizer com isso? Egoísmo, né? O mal da vontade própria, ou o pecado original, né? Então não podemos esquecer disso, porque senão a gente não compreende bem o que é santidade. Narramos essas coisas acerca do seu pranto e de sua abstinência, incidentalmente para mostrar que depois da visão e das palavras do crucifixo, tornou-se sempre conforme a paixão de Cristo até a morte. Então, algo aqui para a gente prestar atenção é que depois da visão e das palavras de Cristo, do crucificado, tornou-se sempre conforme a paixão de Cristo. Ele, a partir da fala do crucificado, ele sempre vai meditar a paixão do Senhor e vai viver essa paixão. Muito bem. Bom, isso foi mais um trecho do nosso estudo, né, sobre a legenda dos Três Companheiros. Espero que vocês aproveitem e possam também estudar mais e meditar e que isso sirva para a nossa espiritualidade. Tá bom? Então fique com Deus, paz e bem. Tchau.